A paz do Senhor, amados irmãos. Vos convido a refletirmos juntos neste tema. O que você faz diante de uma oportunidade? Texto base para a nossa reflexão, Marcos 1, versículo 40 a 42. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. A palavra do Senhor sempre traz refrigério para os cansados, oportunidades para aqueles que necessitam de um recomeço. Quando refletimos na palavra do Senhor, podemos ver o quanto Deus se importa com cada um de nós, porque independentemente do nosso estado, Ele nunca rejeita o nosso clamor, a nossa oração. E enfatizo sempre essa questão da oração porque Deus age, está sempre pronto a agir, mas existe condição para desfrutar dos milagres do Senhor. Ele coloca a oportunidade diante de nós e faz tudo para que entendamos que o possível ainda é conosco. E às vezes fazer o possível requer coragem, certeza de que por mais que pareça que tudo está perdido, em Cristo encontramos vida, cura, libertação, como podemos ver nas ações deste homem leproso, pois não sabemos quanto tempo ele ficou acometido por aquela enfermidade, mas podemos entender que foi tempo suficiente para destruir seus sonhos, a sua vida, para que ele perdesse tudo o que construiu e até mesmo o que sonhava em construir. Aquele homem deve ter ficado extremamente frustrado, amargurado, porque a vida perdeu o sentido para ele. Se perguntando, por que eu? Por que comigo? Será que eu cometi alguma falta grave? Será que estou pagando por algum pecado? Estas perguntas talvez estejam se alojando no seu coração também. Você olha para a sua atual situação e não entende como as dificuldades foram enredando o seu caminho. Semelhante a uma doença poderosa, uma erva daninha, provocando perdas, frustrações, tomando conta da sua vida. De repente parece que a vida não tem mais importância, pois para todo o lugar que você olha só vê os problemas e não tem saída para você. Amado irmão, para aquele leproso era esta a situação, mas ele ouviu o barulho, viu a multidão, pois é impossível o Senhor passar em silêncio por onde há um necessitado. E quando ele viu que tudo aquilo se tratava da presença de Jesus, naquele momento ele não pensou na proibição devido à doença, para não entrar no meio da multidão. Ele não pensou que se ele se aproximasse do Senhor poderia morrer. Ele entendeu que aquele que estava passando era Jesus, codinome oportunidade para mudar de vida. Ele foi até o Senhor sem vacilar ou olhar para os lados, porque ser purificado para ele, até aquele momento, era um sonho distante. Mas diante do Senhor Jesus, aquele leproso sabia que se tornaria a sua realidade. Deus também coloca portas, caminhos, direção diante de você. Mas diante dos problemas que te sufocam, como você vê estas oportunidades? Vai deixar passar, olhando para suas dores e frustrações, achando que não dá, que você não consegue? Ou vai fazer o possível para alcançá-lo? Porque é só isso que Deus quer de nós.
porque o impossível é coisa dele, é movimento dele, é ação dele. Para nós, ele só pede uma coisa: o possível. Como lemos no versículo 40, aquele homem se aproxima de Jesus e não faz um longo discurso, falando de dores, revoltas e frustrações, porque para ele o que importava era a cura. Então ele se ajoelha e faz uma breve e poderosa ação: se quiseres, podes me curar. E no versículo 41, a Bíblia diz que o Senhor se encheu de compaixão e disse: quero, seja purificado. E no versículo 42, diz que a cura foi imediata. Deus sempre vai dar atenção às nossas orações. Orar é o nosso possível. O Senhor mais uma vez coloca diante de você a oportunidade de libertação daquilo que tem te aprisionado, tirado o seu sono, enchido o seu coração de angústias. Você está disposto a fazer o possível? Transpor as barreiras da incredulidade, esvaziar o seu coração destes sentimentos de frustração e revolta e falar para Deus: estou pronto, me coloco na brecha. Se o Senhor quiser, pode operar um milagre, o seu milagre na minha vida, hoje, agora, Senhor. Tenha certeza que se você fizer isso com fé, vai experimentar o sobrenatural de Deus agindo em seu favor e abrindo portas que aparentemente nem existiam. Não deixe a oportunidade passar. Amados, faça aquilo que Deus espera de você. Ore, clame, fale com Ele e Ele vai atender a sua oração. Neste momento, é o momento em que nós devemos buscar ao Senhor. Quando a gente acha que não tem mais saída, quando a gente percebe que não tem mais para onde ir, é para cima, é para Deus e só para Deus, porque Ele fará a diferença. Amados, fiquem com Deus e beijo no coração.